Olá, está no ar mais um TVC Esporte Mais. Hoje estamos com dois convidados especiais. Do meu lado, Roberto Fornazari, presidente do Bauru Basquete. Bem-vindo, boa noite. Boa noite. Do meu lado, fez tanto sucesso Você que está de acha? volta, Brinca nosso com querido isso. Lanzoni. Tudo tranquilinho, Fran? Tudo certo. Tudo tranquilo, favorável para todo mundo. Um abraço pro pessoal da TVC. Vamos hoje, até porque é uma oportunidade muito boa para entrevistar o presidente do atual campeão nacional, o Gossil Bauru Basquete. Você já preparou suas perguntas? Olha, algumas aqui, a gente tem preparado aqui algumas coisinhas. Não vão nada demais, não é nada demais, até porque tem muita coisa para conversar com o Beto. Tem várias histórias para ele contar. A temporada passada foi uma temporada incrível, eu acho que é bacana a gente conversar. Tem coisa sobre a próxima temporada. O programa hoje promete muito. Hoje está cheio de coisas e você confere aí agora. Bom, vocês conferiram que o programa tá cheio de coisas. Eu vou começar já jogando para o nosso convidado, Beto. Beto, eu queria saber de você como é ser presidente do Bauru Basquete. Eu fiquei sabendo que você já jogou basquete. Nossa bancada aqui toda composta por ex-jogadores aposentados aqui. Você vê, o Beto já jogou por muito tempo na base da Luso. A Fran foi até seleção brasileira na base. O gordinho Malemar brincava alguma coisa quando era pequeno. Então, assim, são dois jogadores de fato e um que peladeiro, olha lá. Vamos lá, Beto, como que é para você ser o presidente e como você chegou lá? Eu costumo dizer que esses cargos você não conquista, né? Você ganha e no dia seguinte você já é, né? Você não batalha por isso. Mas eu tenho uma história no basquete, em Bauru. Eu joguei todas as categorias, desde escolinha, mini, mirim, infantil, juvenil e categoria principal. Sofri na época com alguma falta de investimento. Bauru, o Luso aqui vivia uma outra realidade, o time acabou, ficaram alguns anos sem time principal. E eu resolvi levar a minha vida depois, né? Trabalhar, estudar um pouquinho mais forte e acabei abandonando o basquete. Mas o basquete, para quem joga todo esse tempo, fica na veia. E o basquete, você sabe como o sangue corre, o basquete. E eu fiquei afastado por um tempo do basquete, da cidade. Me reaproximei na época da Pascoalô, da Itabom. A gente entrou com um patrocínio da Claro, começamos a nos aproximar do basquete. Na gestão do Rodrigo, eu fiz parte do comitê gestor por 3 anos e foi uma consequência. Depois da saída do Rodrigo, nós reunimos aí alguns amigos que já estavam no comitê e demos as mãos para que o basquete continuasse em Bauru. Já temos um convidado especial assistindo, Gilmar Barros. Beijo a todos. Grande Gilmar, grande amigo, jogou comigo, foi meu parceiro de grande parte desse tempo que eu joguei, e o Gilmar também jogou. Gilmar, beijo, ele acompanha todos os programas, me falou isso na sexta, um beijão, obrigada por acompanhar a gente, tá sempre. O Gilmar é telespectador expressionante. Grande Gilmar! Vamos falar um pouquinho de expectativa, Lanzoni? Tá animado para os próximos campeonatos? Tô muito animado, até porque o Beto acabou anunciando uma grande contratação para a equipe bauruense, até para começar a falar um pouquinho sobre próximas temporadas. Beto, como é que você analisa a montagem do elenco da equipe?
Como é que você analisa a chegada do Rafael Rittsheimer? A gente sabe que ele tinha várias propostas, não só daqui do Brasil, mas também do exterior. E é um cara que, para mim, está no hall dos ídolos do basquetebol bauruense, até por conta da imensas propostas que ele teve lá atrás, na primeira passagem dele, ele acabou ficando. Aí teve essa última para a Espanha que não tinha como dizer não e ele acabou indo. Mas mesmo assim é um cara que já está no hall dos ídolos do basquetebol bauruense, né? Tá no hall, ele já é ídolo. Vou dar um exemplo, no jogo de Araraquara, no nosso último jogo, que foi o 5º jogo em Araraquara, a decisão final, quem foi vai se lembrar disso. Ele entrou no ginásio e o Bauru já tinha acabado de entrar, o time, foi uma loucura, foi uma histeria quando o Bauru entrou em quadra e foi aquela gritaria toda. E passou aquilo, daí a pouco começou de novo uma nova histeria. E do meu lado estava o Washington Sinel, virou e falou: o que está acontecendo? E eu falei assim: está acontecendo que está chegando um rapaz aí, entrou e a torcida está gritando o nome dele. Ele falou: mas quem que é esse cara? Eu falei: esse cara é aquele que nos abandonou no meio do campeonato para ir para a Espanha. E a torcida está assim, ele está sem moral com a torcida, gritando o nome dele. Então aí você conhece um ídolo que saiu, mas deixou a porta aberta e adora Bauru, e a gente vem conversando já há bastante tempo. Ele não estava contratado há bastante tempo, ele realmente abriu mão de muita coisa, esperou até o último minuto para a gente poder contratá-lo. Então ele fez a parte dele e hoje está aqui, estava conversando com ele agora, amanhã ele está fazendo a mudança dele para Bauru de vez. Bom, falando do Rafael, né, já que vocês já entregaram, era surpresa, mas a gente tem uma matéria com a apresentação do Bauru Basquete. O Demétrio já cumprimenta o Rinaldo, vai terminar o jogo aqui na panela de pressão, é a primeira vitória bauruense no campeonato, 62-55, e é o segundo ano que o Rinaldo perde em Bauru para a molecada. Hoje incrementado com o Isaac, mas no ano passado nem o Gui Santos. I'm never gonna know what it feels like to be normal. I'm alone in this cold light, and I've been going up on the stars in the nighttime. I came back to the earth trying to get mine, but I'm never. Agora é oficial. O elenco do Bauru Basquete foi apresentado na noite desta última sexta-feira. O evento, realizado em uma cervejaria da cidade, contou com a presença de diretores, imprensa e torcedores, que prestigiaram a nova montagem da equipe para a temporada 2017-2018. O time permaneceu com alguns campeões do último NBB, como Alex, Chilton e Jaú, e apresentou os novos jogadores, Isaac, o americano Anthony e Renan, que não pôde comparecer por conta de compromissos com a seleção brasileira. Mas a grande surpresa da noite foi o retorno de Rafael Rittsheimer. A contratação do pivô era mais esperada e comentada nas últimas semanas. Como o Beto falou, a gente vinha conversando, mas não tinha nada concreto ainda, aí ele falou, vem pra cá, vamos conversar, ver se a gente fecha. Eu vim, e tô feliz de ter conseguido fechar e, como eu falei, tô feliz de estar de volta, é só felicidade e ansiedade também de começar a treinar com os jogadores e jogar. Rafa, corre o perigo da gente te perder, assim, no meio da temporada, ou a gente pode ficar tranquilo essa? Dessa vez não tem isso de sair, não tem nada, como eu falei pro Beto, não quero sair, minha casa é aqui, tô feliz aqui em Bauru. Como eu sempre falei, não só agora e não corre perigo não. Sabemos bem a qualidade do Rafa, mas principalmente o número de jogadores com qualidade no elenco são muito importantes. Então acho que agora, começando bem, já com o Rafa assinado, aí a gente começa melhor ainda. A gente sabe que não pode prometer nada para a torcida com relação ao título, mas a gente com certeza promete uma equipe forte que vai brigar, e agora com a chegada do Rafa aí já assinado e confirmado, com mais qualidade ainda. O Rafa foi uma peça fundamental para a gente sabe que ele vai voltar para a nossa equipe, ele é um ótimo cara, tanto dentro de quadra como fora de quadra, uma ótima pessoa, e
com certeza vai ser uma disputa a mais e um aprendizado a mais para mim e para o Michael que joga na mesma posição que ele. Um grande jogador, um dos melhores pivôs que tem nesse país. Fez uma grande temporada com a gente ano passado, pena que ele teve que sair. E junto com o Chilton, o nosso garrafão vai ficar muito bem representado, muito bem servido. E são dois jogadores de características diferentes. E vamos ganhar muito com a chegada do Rafael. Então vamos tentar aproveitar ele o máximo. E ele tem a possibilidade de jogar de pivô 4 junto com o Chilton de 5. Então dá para usar ele nas duas posições e vai ajudar bastante a gente. Cara, o elenco tá bem mesclado aí de juventude, com a gente mais experiente. E tem muito a crescer, lógico que vai demorar um pouco para essa química rolar ainda. A gente vai suar muito a camisa ainda para poder entrosar esse time. Vai acontecer coisas estranhas, vamos dizer assim, mas na hora que o time entrosar vai ser difícil de ser batido. Então, jogadores rápidos como o Anthony, jogadores inteligentes, metedor de bola como o Isaac também está chegando. Então, o Rafael dispensa comentário. Eu acho que tem tudo para dar certo. Vai demorar, mas vai dar certo. Nosso time já é um time forte, né? Conseguimos segurar algumas forças da temporada passada. Os meninos da base cada vez mais experientes, evoluindo, compondo o time. E o Rafael, sem dúvida, um dos principais jogadores do Brasil, um dos principais pivôs. E vem agregar muito para o nosso time, assim, e nos coloca num patamar de novo dos principais times do campeonato. Tem mais alguém para chegar ou o time está fechado? Isso depende muito, depende ainda da gente conseguir fechar o nosso rol de patrocinadores. Nós ainda esperamos a renovação da Gocil, o contrato dele vence só no final de agosto, e dependendo da confirmação do patrocínio ou não, aí nós podemos ter mais um jogador, talvez. É importante um jogador com a qualidade que é, referência, isso vai dar uma confiança a mais para a equipe, de saber que a gente pode contar com esse nível de jogador. E importante também para a gente dar sequência e manter Bauru sempre ali em busca das primeiras posições, em busca de títulos, porque quando você acaba vencendo, conquistando um campeonato, além da referência que passa a ser, a obrigação, né, de você manter em alto nível. Então esse que vai ser o nosso grande desafio nesse ano, mas a gente vai treinar e se dedicar para a gente poder manter esse nível. Você acha que a equipe ainda precisaria mais de algum ala? Eu acho que a equipe ainda precisa de um lateral. Lógico que a gente pode ver essa opção um pouco mais para frente do campeonato. Vamos usar também o Campeonato Paulista como um laboratório para a meninada do Sub-19 e Sub-21 que estão jogando, dando experiência e ao mesmo tempo eles aproveitando, com certeza eles vão ter um espaço maior no adulto. Bom, vimos aí uma matéria muito legal, né? A volta do Rafael. Queria saber, Beto, falando dessas expectativas, eu queria uma pergunta que muitas pessoas já me mandaram antes mesmo de começar o programa. O andamento do ginásio. O que já foi conversado? Vai sair, não vai sair? Quando isso? De ginásio, logo após o término do campeonato, nós tivemos várias correntes e algumas pessoas vendo, muitos boatos, e depois parou tudo, né? Acalmou, todo mundo, cada um foi para o seu lado. Da nossa parte, eu tenho tentado por um caminho. Tenho conversei semana passada numa reunião lá da Liga com a CBB, da possibilidade de repatriarmos ou trazermos uma arena olímpica para Bauru. Com a pessoa que eu conversei foi muito bem receptiva, mas isso tudo envolve custos, transporte, desmontagem, a gente não sabe ainda se é viável, mas eu estou fazendo algo que está ao meu alcance. Nós temos um projeto, temos uma área que depende de recurso público, a gente sabe que está muito difícil. Então, existe uma outra situação correndo na cidade que começou aí de a gente fazer uma PP com a prefeitura, fazer uma parceria aí público-privada para que a gente pudesse viabilizar.
mas não tenho nenhuma notícia assim, a respeito. Ô Beto, deixa eu até aproveitar sobre esse assunto. Eu até falei no último programa que eu vim aqui na TVC, e sempre que a gente toca nesse assunto lá na rádio, eu sempre gosto de frisar. Eu gostei muito da tua atitude, logo depois do título. Muita gente quis se aproveitar, até de uma maneira, não vamos negar a política da situação. Falar que sempre esteve junto com o time, e na oportunidade, na entrevista lá pra gente do Ouro Verde, você falou que, inclusive, cobrou essas pessoas que se aproveitaram politicamente da conquista do Bauru Basquete. E eu achei muito importante isso, porque você, como presidente do Grossil Bauru Basquete, você tem total peso para fazer essa cobrança. Sobre essa situação que você falou que ia conversar, que ia buscar, nada, retorno zero sobre essa situação, de algumas pessoas que tentaram. O pessoal não procura mais para falar? Não, assim, eu sou uma pessoa totalmente aberta, receptiva para poder atender qualquer pessoa. Atendo você, atendo muitas pessoas, me procuram, mas político nenhum me procurou para saber algum caminho, alguma forma, nenhum. Assim, não vou falar ou aquele ou esse, nenhum me procurou. Eu estou tentando com os meus contatos. Eu tenho um amigo que trabalha dentro de um ministério ligado ao Ministério dos Esportes em Brasília. Ele já me abriu, falou que a gente quiser uma agenda lá com o ministro dos Esportes, ele consegue. Mas eu estou tentando na raça. Nós temos aqui em Bauru o Roger, que é um vereador fanático pelo basquete. E é o que a gente tem conversado alguma coisa, mas fora isso a gente não tem nada. Se tem alguma coisa acontecendo, eu desconheço. Então, mais uma vez, vou fazer uma cobrança aqui. Eu sempre faço lá na rádio. Primeira vez que eu vou fazer essa cobrança na TVC. Ô pessoal, tá na hora, né? Tem deputado aí que é influente até para definir quem vai ser candidato à presidência do partido da República. Tá na hora de reivindicar algumas coisas. Tudo bem, o cara é da saúde não reivindica nem hospital, mas passou também da hora de pedir alguma coisa, interceder com o Piscininho, que é o ministro dos esportes. A gente não está falando aqui de uma pessoa que não é influente, está falando de pessoa assim que tem uma influência política total. Então já passou da hora disso acontecer. Então é um discurso que eu sempre adoto na rádio e... Porque não dá, gente. A gente tem um projeto aqui do Bauru Basquete que é só campeão nacional. A gente tem um projeto do Vôlei Bauru que está para começar um projeto social, que é inclusive pauta para daqui a pouco, para a gente conversar com o Beto, porque é um projeto social em parceria com o basquete, que vai atender mais de 800 pessoas. E é um projeto hoje sólido no voleibol nacional. Você tem a BDA, que faz um trabalho para lá de interessante. É um dos melhores projetos que eu vejo, não só a nível Bauru, a nível Brasil. O que o pessoal faz, o que o seu Cláudio Zoponi faz com a BDA, é algo fantástico. Dá lição do que é realmente fazer esporte. Então já passou da hora dos nossos representantes dar uma contrapartida para o pessoal privado que faz acontecer. Tá na hora, não dá mais para esperar. Desculpa até o desabafo, mas quem tiver algumas coisas assim que não dá para entender. O Beto foi muito corajoso naquela entrevista que ele deu pra gente na Ouro Verde, onde ele publicamente cobrou. E é uma pena até hoje nada ter acontecido, o pessoal não ter ido procurar o Beto. Pô, gente, da entrevista que o Beto deu pra gente já faz pelo menos 1 mês e meio. Pera lá, né, gente? Fica aí o desabafo do Lanzoni, né? Continuando, temos uma pergunta. Lucas José, há possibilidade de usar o ginásio recém-inaugurado da Luso? Olha, tem possibilidade. O Luso, nós temos amigos lá, eu tenho amigos lá no Luso. Até conversei com o Reinaldo esses dias sobre isso, sobre a quadra. Eu não conheço ainda, pessoalmente não fui, eles inauguraram no sábado. Me convidaram, eu não pude estar presente, mas por que não? Eu só não, assim, a gente só não tem o sentido do nosso ginásio. Esse ano, isso dá uma informação nova, a Liga já definiu que finais, ginásios com mínimo de 4.000 lugares. Agora definiram em quantidade de lugares, não existia essa definição antes, existia as pessoas falavam que era 5.000 e nunca teve isso no regulamento do campeonato. Eram alguns ginásios que eram eleitos e agora
colocaram a barra de entrada de 4.000 lugares. Então, o nosso grande problema não é jogar na panela durante a fase regular. O nosso grande problema é quando afunila o campeonato e a gente fica de fora. 3 anos seguidos tivemos que jogar em outra cidade. Então esse é o nosso grande problema. Jogar no Luso a gente pode jogar, mas é que perde um pouco o sentido. A panela atende. Se eu não me engano, o Luso acho que tem uma capacidade no máximo de 1.000 lugares. No nosso público, num jogo um pouquinho melhor, nós já temos esse público na panela, daí para mais, né? Nós temos até um número maior na panela. Então a gente pode fazer alguma partida lá ainda, podemos ir. Só no Paulista, porque tem uma questão do piso, está liberado. Na Liga nós precisamos usar o piso da Liga, a quadra da Liga. Então, para jogo da Liga eu acho muito difícil, porque seria uma logística muito grande para a gente jogar lá, e a gente tem a ginásio do Panela que nos atende. Beto, até aproveitando, já que você citou a Luso, como é que funciona a situação com as pessoas que fazem basquete aqui em Bauru já? Estou falando, por exemplo, pessoal da Luso, estou falando da Suzete, que faz um trabalho para lá de interessante com o pessoal da Triarte. Como é que vocês estão trabalhando essa questão? Bom, a ideia é a partir desse ano, nós vamos falar depois sobre o projeto social, mas o projeto ele deve encampar as crianças menores, até 12 anos, mais ou menos, 13 anos. A partir dessa idade, nós já temos dois clubes, que seria a Criarte, o Basquete Criarte, que é na escola, e o Luso, que tem essas categorias aí menores de 12, se eu não me engano, começa com 12 anos. E fazem um trabalho fantástico, trabalho que a Suzete faz. Recentemente levou uns garotos dos Estados Unidos para fazer um intercâmbio. O trabalho que ela faz é muito bom. Na Criarte e no Luso também. E a partir dos 15, o Bauru Basquete já tem as categorias. Então hoje nós temos o 15 tem uma geração nós montamos 2 15, 15A e 15B aqui, que está disputando liga regional. De tantos garotos que já tinham no 15. O 16 está disputando a Federação Paulista. É um time formado com 90% de Bauru, o 15. O 16, desculpa, está disputando Paulista. Torneio pesado, estão sentindo o torneio, disputando com boas equipes, então estão jogando com Espéria, jogaram com Hebraica, com Banespa, são clubes em Campinas, o tênis. Depois disso nós temos o 17, que está disputando Liga, que tem alguns garotos do 17 que completam com o 16, e o nosso 19. Nosso 19 esse ano, candidato fortíssimo a ganhar de novo, ganhar o bicampeonato paulista aí, que o nosso time é muito forte no 19. Então esse é o nosso trabalho de base, é o que acontece na cidade de Bauru, é mais ou menos isso que eu desenhei aqui. Falando um pouco de montagem, eu tenho 2 perguntas que chegaram pra gente. A primeira é do Matheus. É verdade que teve jogador que foi comunicado sua saída pelo WhatsApp? Isso é mentira. Isso daí é lenda. Jamais você faz uma dispensa de um atleta por WhatsApp, de um atleta, principalmente um atleta campeão. Eu posso falar seguramente de todos os que saíram, a gente pode falar aqui detalhadamente de todos, não tenho nenhum problema em falar. Ninguém foi dispensado. Isso daí é uma coisa que saiu aí nos rumores aí de torcida, que não procede, não existe isso, e aqueles que saíram, na sua grande maioria, nós conversamos com o agente. Os jogadores nessa época de renovação, eles se afastam, e o agente que conversa. Então eu conversei particularmente com todos os agentes. Então todos aqueles que saíram, com exceção do Valtinho, que me procurou na segunda-feira, logo após o título, e eu bati um papo com o Valtinho, e ele disse que estava indo para, não sei se era Uberlândia, que ele tem uma casa em Uberlândia, que ele ia passar um tempo lá e ele ia refletir e ver o que ele ia fazer da vida, o Valtinho.
E eu senti que o Valtinho estava numa dúvida muito grande se ele realmente ficaria, continuaria ou não. O GG, podemos falar? Quer que eu fale de cada um? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá? Perfeito. O GG foi talvez uma das decisões mais difíceis nossa. O GG é um cara sensacional, muito bacana, um cara de grupo assim, 1000, o GG. E foi um dos que as pessoas falaram, que todos duvidavam um pouco da ajuda dele quando ele veio para cá. Eu confesso que era um deles, eu estava muito temeroso. E, sim, uma grata surpresa, o GG ajudou demais na campanha do título. E a gente não renovou com o GG por uma questão técnica, não foi financeira, não foi nada. Técnica. Nós tínhamos o Anthony vindo, nós temos o Stefano numa ascensão incrível, vocês têm percebido aí o Stefano jogando, ele no 19 jogando muito bem, e a gente precisava dar um momento para o Stefano jogar, até o momento ele não teve oportunidade real de jogar. O Gui Santos voltando de contusão e voltando bem fisicamente, a gente estava acompanhando, nós tínhamos 3 jogadores na posição, sendo que o Anthony, o histórico dele é de jogar de mais de 30 minutos. Entendi. Ele tem mais de 30 minutos de quadra de média nos jogos. Então, como trazer o GG e ficar com o GG? Eu teria que tirar ou o Stefano ou o Gui Santos. E isso pesou muito na nossa decisão. Foi muito difícil, não foi fácil. Gui Deodato e Léo Mendel, não tivemos chance de fazer contato, proposta, contraproposta, nós não tivemos isso. O agente não deixou, blindou, falou assim, não, o Gui vai para o Vasco e o Léo vai para Franca. O Léo foi embora, a gente não teve como conversar, não conversei com nenhum deles. O Gui eu tentei conversar pelo WhatsApp, e falei, Gui, vamos bater um papo, e não houve isso, ele falou, conversa com o meu agente, e o agente dele falou, não, ele vai para o Vasco, ele vai ganhar o triplo do que ganha aí, então não precisa nem fazer proposta. Bom, gente, o papo tá legal, mas a gente precisa chamar um intervalo. Na volta tem uma pergunta sobre o Roy Boker, né? E aí uma polêmica. E temos também sobre a punição. Vamos falar um pouquinho da punição. Isso. E falta também o Jefferson, que é uma das Exatamente. Mais polêmicas. Tem muita coisa, gente. Vamos lá. Olá, Bauru, quero te fazer um convite, toda quinta-feira, a partir das 10 horas da noite, aqui no canal 13 da NET e também simultaneamente no nosso site tvcbauru.com.br e pelo Facebook, nossa página TVC Bauru, o programa Bauru Fala ao vivo. E você pode participar junto com a gente através do número do nosso WhatsApp. Mande sua pergunta para os nossos entrevistados, participe do programa, toda quinta-feira, a partir das 10 horas da noite. Espero você! Olá, eu te convido todas as quartas às 10 da noite, TVC com você. Temas, entrevistas, entretenimento e também vamos falar sobre moda. Eu espero você, vem interagir junto com a gente. A nossa fanpage é TVC Bauru e também acompanhe toda a nossa programação através do nosso site tvcbauru.com.br. E também pelo WhatsApp. Aqui, eu conto com você, hein? TVC com você. Todas as quartas às 10 da noite. Artfil, há mais de 20 anos no mercado, trabalhando com excelência em confecções de uniformes profissionais, camisetas personalizadas e camisas sociais. Trabalhamos com equipamento próprio de última geração e com profissionais altamente qualificados. Qualidade, pontualidade, respeito e satisfação garantida é o que oferecemos. Artfil, qualidade é a nossa prioridade. Acesse o nosso site artfil.com.br.
Gilfer, ferragens, ferramentas, equipamentos de segurança e sinalização, compressores, equipamentos profissionais e para hobby, linha completa de ferramentas Belzer e Gedore, ferramentas pneumáticas, equipamentos de soldas. Gilfer, Rua Paraná 869, telefone 3879-1950. Gilfer. Gente, queria mandar um beijo, muita gente acompanhando, pro Carlos, o Lucas José, que participou aqui, o Diego, o Rodrigo, a Giovana, o Gilson. Muitos beijos hoje. Prometo que vou mandar para todo mundo e prometo que vou fazer as perguntas também. Voltando, vamos falar... voltar só para terminar? Vamos voltar. Vamos que saíram daqui. Bom, vamos falar do Jefferson. Todo mundo quer saber do Jefferson, muita gente ainda pergunta. O Jefferson é um cara que dispensa comentários, né? Vamos pular essa parte técnica dele, da identidade dele com o Bauru, pula tudo isso. Quando nas semifinais, antes das semis, eu tive uma conversa com o agente dele e perguntei para ele sobre o posicionamento que ele imaginava para o Jefferson. E ele me falou um valor que me assustou um pouco. Eu falei, olha, difícil, né? A nossa realidade não é a que todo mundo imagina. E falei que ia ser difícil. E passou o tempo, não era a hora ainda. Quando chegamos nas finais, nós tivemos uma outra conversa, onde eu perguntei novamente, falei assim, olha, me posiciona sobre a realidade financeira. E me posicionou com um valor muito alto, assim, extremamente alto. E para nossa realidade, não estou dizendo aqui em merecimento, pelo amor de Deus. Depois das finais, acabou. E eu falei, olha, precisamos conversar urgente. Por quê? Eu falei, olha, eu tenho uma pessoa, um atleta na mesma posição que gostaria de vir para Bauru. Existe uma sondagem e eu preciso saber, porque se ficar nesse patamar eu acho que vai ser difícil, eu não posso perder os dois atletas. Não, realmente é aquilo que eu te falei, manteve, e a gente tem bastante proposta, e sempre falando que eles tinham bastante propostas de vários clubes. Falei, olha, infelizmente é difícil. Falei da situação nossa, e aconteceu que a gente acabou fechando com o Renan, e aguardamos, não descartamos em nenhum momento, já nunca foi descartado. Fiz uma proposta antes de eu fechar com o Renan, logo após o término do campeonato, eu fiz uma proposta para o Jefferson, com um aumento. Um aumento, acho que não me lembro, 35% de aumento. E não foi aceito. Foi quando eu tomei a decisão de contratar o Renan. Contratamos o Renan, a gente diminuiu um pouco mais o nosso orçamento, mas nunca desistimos do Jefferson. E continuamos tentando negociar, mas aí sumiram um pouco as propostas do Jefferson, pelo que eu imagino, não sei, eu falo isso pelo agente. E eu falei, olha, agora eu preciso esperar o posicionamento da Gocil. Eu preciso esperar o posicionamento do nosso patrocinador master para ver se realmente... Eu tive uma sinalização ruim da renovação, uma notícia ruim que parecia que talvez não fosse concretizar a renovação. Eu fiquei com muito medo e falei, olha, eu vou ter que esperar. E a gente veio esperando, até que a gente... Fiz uma nova proposta para ele, aconteceu um fato novo, entrou um patrocinador novo. Eu fiz uma nova proposta para ele, nos mesmos moldes que eu tinha feito logo depois do campeonato. Igual. E o agente falou que ficou irritado e falou que não dava, tal, para eu tentar ver se eu conseguia. Eu falei, tá bom, vou tentar de novo, ver se a gente consegue. Mas naquele mesmo dia, no final do dia, ele foi anunciado em Franca.
Então, a gente comemora, fica feliz por ele ter ido pela vida dele, pela carreira dele. Fica triste porque perdemos um jogador excelente que comporia muito bem o nosso time. O Gé pode jogar de 3, o Gé ele tem algumas qualidades aí inquestionáveis, mas caminho que segue e foi isso que aconteceu. Bom, temos uma pergunta, eu queria que você comentasse essa pergunta, né, do Felipe Petit. Na iminente busca por um ala, se o nome for gringo, o papelão feito com Roy Booker não pode ter queimado o filme de Bauru lá fora? É aí que tá. É uma grande questão. Eu até, na época, não vou negar, falei aqui que talvez poderia ter pego mal a situação, mas até conversava com o Beto em off. Foi uma situação que, pro time, pro Bauru Basquete, deu certo. Trouxe um armador que precisava, foi o GG, e trouxe mais um ala pro revezamento, o Gui, que nas finais jogou muito bem. Então, pro time, essa ação deu muito certo, né, Beto? O problema foi alguma situação, inclusive com agentes, porque ficou uma situação um pouco delicada, ou você não acredita com isso? Não. A situação do Roy foi a seguinte, a história, a gente não pode analisar só o fato. Tem um contexto todo que aconteceu para o Roy sair daqui. O Roy veio, não sei se todo mundo lembra, por conta de um aporte financeiro da Gocil no dia da apresentação em Bauru, que ele seria o nosso patrocinador. Nós ainda tentávamos trazer o Robert Day. O Robert Day tinha ido embora na quarta-feira de Bauru e se despediu. Na sexta nós conseguimos o patrocinador. E o Alex chegou no Washington e falou assim, nós precisamos trazer um americano nosso aqui. Ele falou, pode trazer. Quanto custa? O valor é esse, pode trazer. E foi aí que apareceu o patrocínio da Just Fit. Essa é a história. Corremos falar com o Day, não conseguimos falar com o Day não volta mais. Não podemos, né, perder essa chance. Nós vamos atrás de um americano. E apareceu o Roy Booker. Trouxemos o Roy Booker. E para todo americano, assim, para quem não convive, todo americano que vem sem nenhuma indicação, sem nenhum histórico, é normal colocar uma cláusula de saída dele em 30, 40 ou 60 dias. Porque ele vem, a gente não sabe a condição física, como que ele é tecnicamente, como que ele se comporta. Às vezes ele não se adapta porque está em outro país, a vida é difícil. Então é normal ter uma cláusula de saída. E tinha uma data lá de saída sem multa para as partes. Tinha uma cláusula. E aconteceu dele vir, ele jogou bem algumas partidas, ele tinha um excelente arremesso. Ele não estava na sua forma física ideal. Isso era visível, ele precisava ainda ganhar, perder peso e ainda ganhar um pouco mais de massa, ele estava ainda se adaptando, mas era um cara que ia ajudar. Nesse meio tempo, isso foi no Paulista, a gente sentiu uma dificuldade com o Valtinho, que se lesionou logo de cara, ele teve uma lesão e a gente estava meio que na mão com a armação. Também nesse período acabou o time de Rio Claro. E nós tínhamos 2 dias ou 3 dias para decidir. Vencia o período do Roy Booker e o Gui Deodato e o GG estavam no mercado para serem contratados. Com o mesmo valor, os dois, o mesmo salário do Roy Booker. Então foi uma decisão que a gente tomou, eu, o Vitinho, a diretoria, o Demetrios, e nós optamos por esse complemento de ganhar mais um armador, mais um lateral, que iriam ajudar muito a gente estava precisando de pessoas, de um pouquinho mais de quantidade para revezamento, e acho que a gente tomou a decisão correta, não acho que a gente errou. O GG foi um cara que nos ajudou muito, eu falei aqui já, e o Gui Deodato
também ajudou muito no revezamento e foi crucial naquele jogo no Parque São Jorge. Jogou demais e colaborou muito com o nosso título. Tecnicamente, a resposta dessa troca que vocês fizeram veio em quadro, isso é fato. Mas esse outro lado, você acha que atrapalha de alguma maneira com a situação, com relações com a gente do basquete ou não? Não, é normal isso. É normal, tem uma cláusula de opção de ficar ou não com o atleta. É normal isso, não tem nenhum problema. Diferente do Anthony, que ele já tem um histórico aqui, jogou por uma outra equipe, então o agente dele não quis colocar a cláusula, e é justificável, ele já fez uma temporada aqui, foi o cestinha do NBB, não tem por que você colocar. Mas quando vem americano, novo, desconhecido, é normal essa cláusula, é tranquilo. Tanto que ele foi embora, foi numa boa, não teve nenhum problema, não tivemos nenhum tipo de problema com nada, nem com a gente, com ninguém, não tivemos problema com ninguém. Por falar em problema, temos um problema aí, Bauru foi punido, né, por conta das brigas, da agressão também ao juiz. Eu queria saber dessa punição de 4 jogos, Bauru vai perder o mando, né, e mais 30 mil reais. Queria saber de você, essa punição, vocês vão recorrer, você achou justa? E eu tô sendo xingado ainda por cima, né? Eu tô até com couro lá na torcida, lá no ginásio, e ainda sobrou para mim ainda a história, né? Eu achei a punição demais severa, principalmente no aspecto financeiro. Nós somos multados em 35 mil reais, não é pouco dinheiro, é um dinheiro que nos faz muita falta. 4 jogos sem mando em casa, então você coloca aí já a bilheteria de jogos, aí você coloca uma despesa para a gente levar esse piso, essa quadra para outros ginásios que a gente for disputar, a logística toda. Então a brincadeira aí, sem dúvida nenhuma, vai beirar uns 100 mil reais de prejuízo, que a gente não tem esse dinheiro, nós não temos em nossa previsão orçamentária esse valor. Então é muito grave, muito sério, foi muito pesado. Nós estamos recorrendo da decisão, já recorremos. Não sabemos agora, né, qual que vai ser a decisão final, mas a gente lamenta e acho que não tive oportunidade, né, de falar na Liga, mas nós talvez teremos uma nova reunião onde a gente consiga falar. Abriu-se um precedente muito grave, assim, muito sério. Quanto ao mando, eu acho que a gente deveria ter sido punido com 1 ou 2 mandos de jogos, aí no máximo, por conta de uma invasão que teve na quadra, que eu acho que isso daí é justificável. Agora, sobre a agressão, nós temos como dar uma segurança extra ginásio, extra complexo para o árbitro ou para quem seja que vem aqui. A gente não tem esse recurso. Isso é papel da polícia, é papel de alguma outra situação. Não é mais nossa. Dentro do ginásio, dentro do complexo que circunda o Panela, ele teve segurança. Ele foi para o estacionamento, alertado que não era para ir, o policial estava esperando para fazer a escolta, avisou a delegada tirou o árbitro sem avisar. Quando o policial chegou, já era tarde demais, ainda teve uma discussão, ele falou, eu falei para você que era para ter me chamado, e a policial chegou e ainda catou os agressores. Não foi um negócio assim que foi abandonado, foi mal planejada a saída deles. Foi um jogo tenso, um jogo difícil, então era para ter um cuidado maior. Fizemos o possível. Agora, daí a gente ser punido dessa maneira, nós vamos ter que agora, todos os times da Liga vão ter que dar uma segurança para o árbitro até ele entrar no avião. Porque qual a diferença de um estacionamento e da esquina da frente do ginásio, eu te pergunto? Não tem diferença. E aí a gente vai entrar numa outra discussão, que lá atrás, um ano atrás, nós tivemos inclusive vestiário sendo saqueado.
Sim. Vale até a gente lembrar isso. Então, assim, eu até confesso que sou favorável a um tipo de punição, a gente comentou muito isso na rádio, mas é algo que precisa ser devidamente discutido. Sim, também acho. Beto, aproveitando, a gente recebeu algumas perguntas aqui dos internautas. Algum segurança foi ouvido sobre o ocorrido naquela noite ou todos vão acreditar cegamente na versão do Bassu? E tem outra pergunta também do Felipe. O árbitro que supostamente foi agredido fez exame de corpo de delito para comprovar sua versão? Isso daí os garotos da torcida falaram para mim que não tinha feito. Eu fui checar com o pessoal da liga e eles disseram que foi feito o corpo de delito do árbitro. Eu achei estranho quando ele me falou isso lá no ginásio, porque eu fui bater um papo com eles, que eles estão revoltados com a punição que nós demos para eles e tudo mais. Eu fui lá conversar com eles, me xingaram o jogo todo lá, eu fui lá falar com eles, olha, a nossa punição foi muito branda perto do que vem pela frente, a gente não tinha nem sido julgado ainda. E eu nem imaginava que ia ser tão pesada assim a punição. Mas foi feito, eu fui checar, na quarta-feira passada a gente teve uma reunião da liga, eu perguntei diretamente para o Sérgio, ele falou que foi feito, lógico, foi feito o corpo de delito. E sobre o segurança, se foi ouvido o segurança, eu acho que não, porque o julgamento foi em São Paulo, quem foi ouvido foi alguns atletas, alguma coisa assim, não acredito que eles requisitaram um policial daqui, um segurança daqui, deveria ter sido feito, mas não foi feito. Mas ao invés de ter punido toda a torcida, você não acha que devia punir só os agressores? É difícil porque, na verdade, os agressores eu não sei quem são. Na verdade, eu não sei quem são. A torcida tem já tinha, nós fomos punidos também por aquela cadeira que foi arremessada contra o Pinheiros, que teve aquele episódio do Ceará, que foi também da torcida. Então, fica difícil da gente falar, não, foi você, foi aquele, eu não sei quem foi até agora. Eles disseram que parece que não eram membros da torcida, mas estavam com eles na torcida, eu não sei dizer ao certo, mas tinha que ter tido uma punição, e a punição não foi nem tão severa assim. Nossa punição foi proibir o uso de faixas durante os jogos e a suspensão dos planos sócio-torcedor. Entendi. Uma punição bem tranquila. Vamos encerrar um pouquinho esse assunto, vamos falar um pouquinho de vôlei, né? Vamos acompanhar 2 amistosos muito bacana, né, Lanzoni? E tem a estreia da Chara, nova líbero do Voleibol 1, tá conversando com o pessoal da TVC. Confere aí. Llegué hace como 3 días a Brasil, me han recibido muy bien, estoy bien contenta con el público. Tenemos muchas expectativas este año, practicamos todos los días doble sección para seguir mejorando como equipo, así que vamos aquí a la Superliga y a la Copa a darlo todo. Bueno, es la primera vez que salgo al extranjero a jugar, he jugado internacionalmente, jugué las Olimpiadas en Río de Janeiro con Puerto Rico, tengo bastante experiencia internacional, no con un club afuera, pero gracias a Dios las nenas me han tratado súper bien, los coaches, el staff, el dueño, todo el mundo, la fanaticada, y me siento como en casa aquí. Me ayuda mucho Marco porque Marco sabe español y puedo entender más. El portugués se me está haciendo un poco difícil, entiendo que pronto voy a hablar portugués, pero Marco lo vi ayer porque vino al fogueo de ayer y hablé con él. Un coach súper excepcional, siempre lo he visto jugando con Dominicana, Puerto Rico y Dominicana, y lo observo y de verdad que es excelente coach y estoy muy contenta también que él va a ser mi nuevo coach acá en Bauru. A Chara Venegas le envío un abrazo a TVC Sportamind. Bye. Jogar 2 jogos com meninas que já têm um ritmo bom, que estão indo para um campeonato forte, acho importante para nossa preparação nesse finalzinho de pré-temporada, porque o Paulista vai ser isso. É menina que saca bem, é jogadora que sabe atacar, que sabe jogar, e é importante fazer esses jogos para a gente ter noção de como as coisas estão, como nossa equipe está.
acho que foi importante demais, foi legal, deu pra todo mundo rodar, pra já sentir um pouquinho do esquema do jogo. Acho que foi importante sim, com certeza. Eu acho que desafio sempre é importante, né? Eu acho que cada temporada é um novo recomeço. Essa nossa equipe, por ser uma equipe muito alta, com certeza o bloqueio é super importante. A gente tá treinando muito o nosso bloqueio, porque vai ser agora com a chegada da Chara, a Arlene ali, as nossas defesas, nosso sistema defensivo vai ser muito importante também. Então nossa relação de bloqueio e defesa vai ser o nosso grande assim, jogo para poder seguir forte nesse Paulista e na Superliga. Eu mando um grande beijo pra galera do TVC Esportes, tá? E venham torcer por nós. Dois amistosos bons, com uma equipe muito boa, né? Uma base do Rio de Janeiro ali, com mais 2 jogadoras de São Caetano, então o resultado realmente era o que menos importava hoje. Lógico que a gente sempre entra, a gente quer ganhar, né? Ninguém até no Paroim para a gente quer ganhar, mas foi bom para a gente ter uma ideia. Eu ainda tenho algumas dúvidas na minha cabeça sobre a equipe que começa jogando, então para mim foi muito importante e eu acho que num todo eu acho que a gente tem muita coisa para fazer, muita coisa para evoluir, então esses amistosos nos dá esses parâmetros e é importante para a gente. É uma equipe que cresceu, ficou mais alta, é uma equipe que ficou mais alta, principalmente nas extremidades, né, lá na posição 4 e na posição 2. Então uma equipe mais alta que nós vamos ter que mudar um pouquinho a característica do time, que vai ser uma equipe mais bloqueadora. É o natural que a gente transforme essa equipe numa equipe mais bloqueadora do que era a equipe do ano passado, que era uma equipe mais defensora. Então nós vamos ter que achar essa característica. Sobre a aquisição, eu acho que a gente tem que esperar um pouquinho, tem que esperar o mercado. Pode ser que apareça alguém aí mais novidade, a gente está esperando até a situação da Palácio se definir, porque se a Palácio estiver fisicamente bem, a gente fecha o grupo e vai ser desse jeito. Nós estamos esperando justamente essa situação da Ioana, porque é uma jogadora que é muito interessante, mas ela está atrás não por ser mais ou menos jogadora, ela está atrás porque nós estamos com 8 semanas de treinamento e ela está com 2, sendo que ela está voltando de 4 meses parada. Então é difícil, nós precisamos de agora aí mais pelo menos umas 4, 5 semanas para ter uma avaliação justa para a Ioana. Bom, vimos uma matéria muito legal do vôlei, né? Lanzoni esteve lá. Pois é, a Chara já estreando com a equipe, já falando um pouquinho. Boa jogadora, não é a Brenda Castilho, mas fazer o quê? É uma ótima jogadora, eu acho até errado a gente ficar comparando uma com a outra, porque a Brenda não tem comparação, é a melhor líbero do mundo. Mas é uma jogadora que promete sim, com a equipe. E até para aproveitar que a gente está aqui com o vôlei, com o Beto Fernandes, presidente do basquete, dá pra gente falar bastante sobre essa nova parceria que junta não só os dois clubes, mas também o Noroeste. Muito importante, né, Beto, essa parceria para crescer o esporte, principalmente aqui em Bauru, né? Olha, eu estou muito otimista com isso. Desde que eu assumi, eu vinha falando isso, falando, mas na verdade a gente precisava de tempo até para a gente se conhecer e se entender melhor e tal. O Estevão me ligou no dia que eu estava saindo de viagem de férias e ele falou assim: Roberto, faz 1 ano que eu estou ensaiando esse telefonema e que eu queria te ligar e te liguei hoje. Eu falei, cara, mas você tinha que ter me ligado ontem, né? Hoje eu estou indo viajar. E foi o dia da eleição lá do Noroeste e que eles fizeram lá uma reunião onde o Reinaldo também assumiu lá a vice-presidência. E eu falei assim, olha, eu vou pedir, eu apoio, tudo que vocês decidiram eu apoio, a gente começar a conversar, e vou pedir para o Vitinho ir no meu lugar aí, você conversa com ele. E o Vitinho voltou de lá como diretor de patrimônio. Ele falou que eu nem sabia que ia ser eleição, né? Mas muito bacana, porque a gente começou a dar alguns passos. O Vanderlei, que é amigo nosso, o Vanderlei do basquete, que está emprestado para o vôlei e agora também para o Noroeste. Eu falo, Vanderlei, você é o Vanderlei do basquete, vai ser sempre lembrado.
mas ele está fazendo um trabalho no vôlei e agora no Noroeste, então ele tem sido um elo importante nessas conversas, e a gente tem conversado bastante, a gente tem unido força. Então, estamos com alguns projetos, o Reinaldo hoje esteve comigo com 2 horas conversando, a gente viajou junto semana passada, então a gente conversa bastante, até de patrocinadores em comum, de a gente começar um trabalho em cima disso. Então tem sido bem interessante essas conversas. Sábado a gente teve na BDA e a gente viu como a gente está engatinhando perto do que a BDA tem feito já de trabalho social, de base com molecada. E a gente vai lá sempre aprender um pouco. E conversamos com o Cláudio, a gente também está com uma conversa já também de envolver também a BDA. Então, eu estou muito otimista, porque estamos todos com o mesmo pensamento do esporte de Bauru. Se pegar o Estevão, eu, o Reinaldo, o Cláudio, a gente tem que unir aí as forças em prol de Bauru, e acho que está faltando o futsal também. E falando um pouquinho de patrocínio, temos uma pergunta do Giovanni. E a Gocil renova e o Ala pode chegar? A Gocil, se Deus quiser, renova. Tá tudo muito bem encaminhado, nós precisamos só do sim. A gente espera isso até o final dessa semana, pelo menos, aí uma resposta. Nós temos agora sinais positivos que sim, mas não temos a certeza. Pode ser que se confirme ainda aí nos próximos dias. Sobre esse lateral, a gente tem analisado algumas coisas, mas precisamos aguardar a posição da Gocil. Tem uma série de situações, nós não sabemos qual valor vai ser renovado, se vai ser renovado, se vai ter aquele aumento, se não vai ter aquele aumento prometido. Então, a gente está hoje à espera de uma definição para ver se nós vamos trazer mais um jogador nessa posição ou não. Mas dá para falar que até já há um estudo mais até completo, por exemplo, da situação do Haibuker. Já há um estudo para esse ala, ou não? Olha, não. A gente tem olhado algumas coisas que os agentes mandam, né? Eles ficam mandando várias propostas, mas não temos nada assim definido. Todos os nomes que ficam, não tem nada concreto, não conversamos com ninguém. Bom, gente, o papo tá bom, né? Ainda tínhamos muitas perguntas. Convidamos você, Beto, para voltar assim que quiser. Porque as pessoas ainda estão mandando perguntas, gente, não dá tempo, infelizmente, mas eu quero mandar um beijo para todo mundo que acompanhou. Seu Jair mandou um beijo, ótima noite aqui pra gente, muito obrigada, acompanha a gente sempre. Beto, obrigada por ter vindo. Obrigado, estou à disposição. Quando tiver mais notícias novas, frescas, aí eu volto, prometo que eu volto. Obrigada, Lanzoni, mais um, valeu. Um abraço, Fran, tamo junto sempre. Um abração para todo mundo que está acompanhando a TVC. Gente, tchau, tchau. Valeu, boa noite, até segunda que vem.